Fala pessoal, paz seja convosco, tudo bem? Gravando esse vídeo para a gente estar dando andamento nas nossas aulas da Escola Bíblica Dominical dos Jovens. Fique atento a esse estudo, tá? A gente tinha terminado a lição 4, que é discípulo, um semeador, e a gente ia começar nessa lição aqui, que é discípulo, um servo. Então se você está em casa acompanhando, é a lição 5, tá? O texto base é Filipenses 2, do 5 ao 11. Tende vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. É um texto bem conhecido. Acho que para a gente começar essa aula, uma coisa importante é a gente entender que o que Jesus estava querendo dizer quando ele estava falando que nós precisamos ser servos, seus discípulos, a igreja. Porque às vezes a gente perde toda a força de uma palavra que Deus falou naquela época, principalmente por causa de contexto histórico. Por exemplo, a palavra servo, no nosso contexto brasileiro atual, não tem a mesma força daquilo que Jesus falou naquela época. Porque a palavra servo na Bíblia, Jesus falando, ela é literalmente escravo. Isso mesmo, escravo. Então o escravo ele não tem vontade. O escravo ele não vai para onde ele quer. O escravo não faz o que ele quer. E hoje acho que a gente faz o que a gente quer muitas vezes na casa do Senhor, na nossa vida, porque a gente não entendeu que a gente é escravo de Jesus, cara. Porque Jesus ele não é apenas Salvador. Jesus ele também é Senhor. E o senhorio de Jesus também na Bíblia é justamente o senhorio daqueles caras que tinham escravos, daqueles donos que tinham escravos e faziam o que quiser com o escravo. Então a gente precisa entender que uma das coisas importantes do discipulado, de ser discípulo de Jesus, é ser servo, servir, e servir sem querer nada em troca, sem querer ganhos, né? Uma coisa importante também é que quem entendeu que é servo de Jesus, que não faz mais o que quer, que não se preocupa com títulos, né? Hoje parte da igreja, da igreja brasileira, dá uma importância exagerada a títulos. E a Bíblia fala assim que a gente deve dar honra a quem tem honra, mas tem muitas pessoas na casa do Senhor, e às vezes até nós, jovens, que só trabalha se tiver título, só trabalha se tiver cargo. Tem pessoas que não aceitam ser chamado de servo do Senhor, né? Se antes você não for chamado pelo título. Então não entendeu nada. Porque Jesus ele disse assim para os seus discípulos, para os apóstolos. Você imagina, Jesus escolheu 12 homens para começar sua obra na terra. E aí eles começaram a entrar num debate com Jesus. Cara, quem que é o maior? Quem manda mais, tal? E Jesus falou assim: nos governantes, no mundo, quem manda mais, quem tem autoridade é que é o maior. Entre vocês, entre a minha igreja, não vai ser assim. Quem serve, quem é o mais escravo, que será o maior. Então a gente precisa voltar nessa mentalidade de que quando eu só vou ser alguém no reino se eu fizer algo por alguém. Se eu não sirvo ninguém, eu não sirvo para ninguém. Então muitos de nós, principalmente jovens, nós não servimos mais a igreja local. Nós não servimos mais os nossos líderes. E aí é engraçado que a gente sai de uma conferência achando que a gente vai mudar o mundo, mas a gente não está nem servindo o contexto no qual a gente está inserido. Não está servindo em casa, não está servindo na rua. Então se você não serve ninguém, você não serve para ninguém. No reino é assim. E servir sem querer algo em troca, servir, porque quando você está com a mente de Cristo,
E Paulo fala muito que a gente tem que ter o mesmo sentimento que houve em Cristo. Em uma outra passagem vai dizer que a gente tem que ter a mente de Cristo. Servir, a gente não serve para ganhar algo em troca. Na verdade, a gente está ganhando só pelo fato de servir as pessoas. Isso que é o top do reino de Deus. Porque quando você é nascido de novo, e a gente abordou isso nas lições anteriores, você não pensa mais como a natureza de Adão pensava. Então a natureza de Adão, quando ela fazia algo para outra pessoa, era simplesmente para ter algum ganho, algum lucro. Mas quando a gente é nascido de novo, e aqui eu quero frisar que você ter nascido na igreja não quer dizer que você nasceu de novo. Eu tô falando isso porque muitos de nós, por nascer numa família cristã, a gente nasceu na igreja, mas às vezes você não nasceu de novo, cara. Então, perceba se você nasceu de novo, porque às vezes você tá a vida inteira na igreja, frequentando escola bíblica, indo para vigílias, acampamentos, mas você não teve aquele encontro com Jesus de nascer de novo. Porque às vezes não é um ritual, às vezes você foi até batizado, mas você fez aquilo de forma tão automática, porque você nasceu no ambiente, que você não nasceu de novo. A minha pergunta é, você nasceu de novo? Se nasceu de novo, sua mentalidade é de servo? Quando você ajuda as pessoas, dando uma palavra, um encorajamento, você fica feliz com isso? E uma das características de alguém que nasceu de novo é que ele fica feliz de servir as pessoas. Cara, não tem prazer maior quando alguém chega e fala, cara, você me deu aquela palavra, Deus te usou, aquilo mudou minha vida. Sabe, não tem salário que pague, não tem nada que pague quando você serve a pessoa e sem ter nada em troca, simplesmente pelo prazer de servir. Isso é uma prova que você realmente nasceu de novo. E aqui a gente tem o tópico 1 na sua revista, que é um servo, né? E é o que a gente estava falando. Eu vou ler aqui. Diz assim: a palavra servo dentro do contexto bíblico quer dizer escravo. Quando os escritores bíblicos se intitulavam servos de Jesus, queriam dizer exatamente isso, que eram escravos de Jesus. Todo discípulo deve ter esse sentimento ao referir-se sobre o seu relacionamento com Jesus. Nós somos servos e, portanto, devemos obedecer tudo que o nosso Senhor, Deus e Salvador. Devemos obedecer em tudo, nosso Senhor, Deus e Salvador. Então é exatamente isso que a gente estava falando agora. No contexto bíblico e histórico daquela época, quando eles falavam servo, era escravo. Tem até alguns filmes, né, que mostram como era a escravidão, principalmente dos negros, né, que foram bastante escravizados durante a história. E quando Jesus ele usa esse termo, ele está se referindo justamente a essa realidade no contexto do reino de Deus. Não significa que Jesus ele aprovava a escravidão, não era isso. Jesus não aprovava a escravidão. Tanto que há passagens na Bíblia que Deus fala sobre a liberdade justamente no contexto de escravo. Mas Deus pega aquela realidade, Jesus pega aquela realidade e ele fala, olha, é isso que vocês precisam ser. Servos, meus é essa palavra, escravos. Então o escravo ele não faz o que ele quer, não vai para onde ele quer, se ele realmente entendeu que Jesus é Senhor. Então a gente precisa chegar a esse lugar, porque às vezes a gente só está vendo Jesus como Salvador, e Jesus como Salvador ele não pode interferir na sua vida, porque só te salvou. O Senhor Salvador me salvou, né? Mas e o Senhor? Onde fica o Senhor na sua vida? Se Deus ele fala assim para você jovem, e aí eu deixo uma pergunta: olha, esse namoro não tá me agradando, eu quero que você termine. Reflita nisso, porque às vezes a gente fala que ama Jesus, mas até que ponto a gente ama Jesus? Será que é um ponto de, se Jesus falar que não se agrada do seu namoro, você terminaria? Ou outra coisa crucial da sua vida, até que ponto o senhorio de Jesus ele alcança a sua vida? Eu deixo essa reflexão.
Porque às vezes a gente fala tanto, né? Ah, Jesus me salvou. Mas Jesus não é Senhor na sua vida, porque se ele não pode decidir algo crucial na sua vida, ele não é Senhor. O Senhor, ele decide as coisas na nossa vida quando a gente fala, Senhor, se o Senhor é Senhor, o Senhor decide. E não é fácil, não é fácil. Até Jesus, quando ele veio para a Terra, ele teve o conflito de vontades, por ele estar num corpo físico. Então lá no Getsemane ele deveria decidir que ele seria servo, morreria para que a gente fosse resgatado, era a vontade de Deus, mas ele diz: Pai, se possível afasta de mim esse cálice, se possível tem um plano B para eu não ter que passar por isso. Só que a vontade de Deus era que Jesus passasse por isso. E Jesus, dando o exemplo, falou assim: que não seja feita a minha vontade, mas a sua. Então eu não estou dizendo aqui que Jesus ser Senhor, você não vai ter dificuldade nas vontades. Às vezes você realmente quer fazer algo e Deus pediu para fazer outra. E aí você vai falar: cara, eu não quero fazer o que Deus pediu, mas eu vou fazer porque Ele é meu Senhor. É isso. Existe uma parábola até que Jesus contou. Ele fala sobre os dois filhos. Ele fala assim que o pai pediu pro filho fazer a sua vontade. E um filho falou assim: eu vou fazer, eu quero muito fazer, tal. E aí esse filho que falou que ia fazer não fez. Na vontade, eu vou fazer, não fez nada. E a Bíblia fala assim do filho que falou que não ia fazer, que não tava com vontade. Mas para obedecer o pai, ele vai lá e faz. E às vezes é isso que acontece. Às vezes nós não queremos fazer a vontade de Deus. A gente tem essa questão, né? Ah, eu quero fazer a vontade de Deus. Cara, é mentira. Às vezes a gente não quer fazer. Nem Jesus, no momento mais crucial, que ele tinha nascido para morrer em nosso lugar, quando chegou na hora H, ele falou: mano, acho que eu não quero isso não. Tem um plano B, senhor? E ele falou que não seja feita a minha vontade. Então, se ele está falando não seja feita a minha vontade, quer dizer que Jesus tinha uma vontade. E a vontade dele não era passar por tudo aquilo que ele passou pela gente. Ele não, porque, cara, imagina. Mas era a vontade de Deus. Então, às vezes a gente vai passar por coisas que a gente não quer passar, a gente não quer fazer, mas é a vontade de Deus. É importante também isso. Uma coisa muito importante também, tem o tópico 4 aqui na sua revista. Esse tópico aqui diz assim: a necessidade de servos na atualidade. Eu gostei bastante desse tópico porque ele diz assim que hoje é muito difícil a gente ver alguém fazer o bem sem querer nada em troca, né? Ao próximo, servir o próximo sem querer nada em troca, sem querer nenhum lucro. E algo que é até importante, que a gente percebe, às vezes até em nós, quando a gente vê alguma propaganda, alguém falando que tô ajudando, que não sei o que, sempre tem alguém, às vezes nós mesmos, falando: cara, o que ele quer em troca? Porque o pensamento mundano, o pensamento das pessoas que não nasceram de novo, difícil, cara, é batata. Sempre existe alguém que quer tirar um proveito daquilo que ela faz. Ela dá esperando algo em troca. E uma coisa importante também a gente refletir. Você tem dado você tem ajudado as pessoas às vezes da rua, porque às vezes as pessoas da rua que a gente ajuda, a gente não vai ter nada em troca. E Jesus disse que quando a gente fez o bem a um daqueles pequeninos que estavam passando fome, que precisavam que alguém os vestisse e tal, Jesus disse que quando a gente estava fazendo bem a essas pessoas, a gente estava fazendo bem ao próprio Jesus. Então, uma das coisas para você perceber se você nasceu de novo é se você tem dado também esmola. Porque eu mesmo, eu sempre abençoei as pessoas do farol, da rua, independente se aquela pessoa ela tava na boa intenção ou não, porque às vezes a gente fica com o coração tão duro, né? Que a gente fala assim: não vou dar para essa pessoa porque ele vai fazer isso, vai fazer aquilo, não vai usar o dinheiro para a comida que ele tá dizendo que precisa. E Jesus, ele não disse que a gente deveria ver o que a pessoa ia fazer, mas que a gente tinha que fazer porque a gente foi transformado. Então eu faço esse desafio: quando aparece alguém pedindo algo e você tem para dar, você pode dar, o que você faz?
porque você sabe que você não vai ter nada em troca. E aí às vezes o que a gente faz? A gente maquia a dureza do nosso coração, dizendo que eu não vou dar porque ele vai fazer isso, vai fazer aquilo. Então se você tá na rua, a gente pode ter até essa opção, não, eu vou lá, vamos lá, vou comprar pra você, né? Porque você tá dando, você tá revelando quem você é. Então é muito importante isso também. E é isso. Sobre a lição de hoje é isso. Acho que ser servo e em tudo, né? Aqui tem até o 4.1, 4.2, o 3, que é na igreja, no trabalho, em casa. Então a gente precisa servir as pessoas. Eu deixo essa reflexão nesse estudo. E conclusão diz assim: alguém já te disse, o servo não vive para o servo que não vive para servir, não serve para viver. Devemos ter a mesma humildade de Jesus e fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para fazer o bem, não importa a quem. Dessa maneira estaremos vivendo como servos de Cristo, para que nos tornemos irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, o qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Filipenses 2,15. Então é isso. Quando a gente entende que a gente é servo, muda tudo. Amém? Então deixa essa reflexão. Nos próximos domingos a gente vai estar continuando, tá bom? Deus abençoe.